Então a gente vai fazer uma rápida prece e aí a gente já vai iniciar com o tema, tá bom? Mestre Jesus, gostaríamos de te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para falarmos sobre o seu evangelho, para tentarmos compreender e nos melhorar. Muito obrigado pela nossa família Mileide, que mesmo distantes nós continuamos reunidos, essa família tão abençoada que nós temos o prazer de ter a oportunidade de estarmos todos juntos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a família de cada um de nós, abençoe os nossos corações e que a gente possa iniciar uma semana muito abençoada, muito cheia de fé. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, o tema de hoje, né, que a gente vai conversar um pouquinho, é a parábola do filho pródigo, né? E essa parábola do filho pródigo a gente encontra apenas no Evangelho de Lucas, né? O Lucas que tem o Evangelho das grandes parábolas, porque ele entrevistava muitas pessoas, entrevistou inclusive Maria, mãe de Jesus. Então no Evangelho dele tem muitos relatos exclusivos, né? O Evangelho dele inclusive é o mais longo e detalhista, ele tem 1151 versículos. Então, no Evangelho de Lucas a gente consegue encontrar muitas coisas que nos outros evangelhos a gente não encontra. Mas antes da gente ler essa parábola, é importante a gente entender um pouquinho o conceito dela. Por que Jesus contou essa parábola? O que aconteceu? Né? Porque nós sabemos que Jesus ele não fala nada à toa. Então, alguma coisa o motivou a isso. E o capítulo, aliás, eu não disse, né, que essa parábola a gente encontra no capítulo 15 de Lucas, versículo do 11 ao 32. E quando começa esse capítulo de Lucas, Lucas começa falando que naquele determinado momento vinham muitos, na verdade ele usa a palavra todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvir Jesus. E os fariseus ficaram indignados. Como é que Jesus acolhe, como é que Jesus come com essas pessoas? Então, em resposta a esse questionamento, em resposta a essa crítica dos fariseus, Jesus vai responder com essa parábola. E os fariseus, nós sabemos, né, aparecem muito lá no Novo Testamento, com a sua conduta, né, fanática, com a sua conduta do exterior, né, de mostrar o que se faz e de ver o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. E eles se esquecem muitas vezes do que realmente importa, do amor, da caridade, se esquece do próximo, né? Se esquece das pessoas. Então o fariseu, ele é aquela pessoa que usa a religião para dominar o outro e não para se aproximar de Deus. Então Jesus está contando essa parábola para responder essa crítica aos fariseus e esse ponto que os fariseus tocam, né? Isso que Jesus quer nos passar é tão importante que Jesus na verdade responde com 3 parábolas. Ele começa respondendo com a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida e por fim a parábola do filho pródigo, porque Jesus ele quer que a gente entenda que a nossa relação com Deus ela vai muito além das aparências. A nossa relação com Deus, Deus nos ama grandemente, fortemente e nada vai mudar isso. Então não importa aquilo que a gente fez, aquilo que a gente vem a fazer, Deus nos ama muito, todos nós somos importantes. E o erro do fariseu ali é achar que só ele é importante, mas todos nós somos igualmente importantes perante o amor de Deus. Então isso é tão importante que Jesus responde com 3 parábolas. E por fim, né, com a parábola do filho pródigo, que por muitos estudiosos é chamado o evangelho dentro do evangelho. Porque é como se ele fosse o resumo do evangelho, né? Ele está nos mostrando ali que o objetivo do evangelho é fortalecer a nossa relação com o nosso Pai, a nossa relação com Deus. E muitos estudiosos também chamam essa parábola da parábola dos 2 filhos. Inclusive, eu vou ler a parábola daqui a pouco com o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. E ele traduz justamente como a parábola dos 2 filhos. Porque muitas vezes a gente lê essa parábola e a gente se prende apenas no filho rebelde, né? No filho que foi embora. Mas o outro irmão tem um papel também muito fundamental nessa história. E Emmanuel, inclusive, ele nos instrui dizendo que os 2 filhos, eles são o extremo da ingratidão filial. Porque um, que é o mais novo, ele é
o esbanjamento, né? E o outro, a avareza. Então a gente vai ler a parábola rapidinho, só pra gente relembrar ela, para ficar mais fácil o nosso estudo de hoje. Então, Jesus começa assim: e disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, mas não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazê-me a mim como um de teus assalariados. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se e correu. Lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos. Então aqui o pai ele nem responde diretamente para o filho, ele vai e fala para os servos: trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandália para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, ele disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, para a gente começar a nossa reflexão, o que a gente pode entender, né? Quem que são esses filhos que Jesus diz na parábola? Somos nós, né? Porque nós somos ingratos, nós somos desobedientes, muitas vezes a gente mergulha nas interpretações puramente teóricas e verbalistas do Evangelho, mas o nosso coração está distante de Deus. E quem é esse pai da parábola, se não Deus, que é um pai amoroso, que é um pai compreensivo, um pai que na mínima ação do filho vir à sua direção, ele mesmo sai correndo para abraçar, para desculpar, para trazer o seu filho de volta aos seus braços, o seu filho amado. E essa parábola, quando ela foi contada, ela surpreendeu muito os ouvintes, porque nós estamos falando ali do Oriente do primeiro século. Então é importante também a gente tentar contextualizar aquela situação e aquele povo, porque Kardec mesmo nos orienta sobre isso lá na introdução do Evangelho, na parte das notas históricas, que para a gente entender algumas coisas que Jesus nos diz, é necessário que a gente entenda a palavra, porque algumas palavras são diferentes para a gente. E se a gente não entende ali o significado, o costume, o estado daquele povo, a gente vai muitas vezes interpretar de uma forma errada, então vai trazer dúvida, vai trazer incerteza. E essa parábola traz muito isso, é importante a gente entender um pouco aqueles costumes. Então, o filho ele vai até o seu pai e ele pede a herança. Então, basicamente, ele está dizendo que ele desejava que aquele pai estivesse morto, porque a herança ela é dividida após a morte do pai.
Então, nessa posição, o pai poderia, e seria normal naquela época, que ele deserdasse aquele filho, que ele expulsasse aquele filho da aldeia. Porque naquela sociedade, o que mantinha uma pessoa membro de uma comunidade, de uma aldeia, era justamente a sua família. A sua identidade era retirada da sua família. Tanto que nós vemos, né? Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Zacarias. Então, ao renunciar à sua família, ele estava renunciando também ao direito de permanecer naquela comunidade. Por isso que ele vai embora rapidamente. Ele vende rapidamente a sua terra e vai embora, porque ele tinha cometido um erro muito grave, né? Ele estava dissolvendo ali aquela cultura familiar de cultivar a terra junto. Então, o filho mais novo, ele é aquele filho menos experiente, né? Que viveu menos, que conhece menos do pai, que conhece menos as regras do pai. E ele é a imagem fiel dos pecadores. Então, a gente pode entender como se fossem os publicanos. E, claro, também cada um de nós, que nós temos um pouquinho dessa personalidade também. Então, essas pessoas, né? Esse filho, ele é aquele que tem as suas faltas aparentes. Quem olha para ele sabe que ele está num caminho errado, ele também sabe que ele está num caminho errado. E ele vai continuar nesse caminho até que a dor visite ele e faça ele mudar de caminho, até que a dor o desperte. Então, quando o filho pródigo ele pede a sua parte e ele sai em busca de coisas novas, o pai não só compreende, como concede aquilo que ele está pedindo. Porque o pai, ele compreende esse movimento como uma coisa natural. O filho é novo, ele quer ver as coisas por outra perspectiva, ele quer viver a vida do jeito dele, né? Assim como Deus também permite que a gente se afaste dele, ele permite que a gente use o nosso livre-arbítrio, porque ele entende que a gente ainda é muito infantil, então ele nos permite ir. Mas assim que o filho se afasta do pai, assim que nós nos afastamos de Deus, a gente está se afastando de toda a segurança, a gente está se afastando de toda a riqueza que esse pai tem, e está se entregando totalmente ali na vida material. Então, ao passar do tempo, ele gasta, né, a sua herança muito rapidamente, e aí ele vai se vendo arruinado, ele vai se vendo faminto, principalmente espiritualmente. E aí ele vai percebendo que tudo aquilo que ele está passando é culpa dele, né? Os passos dele levaram ele até lá. Ou seja, é a lei de ação e reação, porque quando a nossa ação é ruim, as consequências elas são dolorosas, né? Mas ele suportou aquilo sabendo que era culpa dele, ele não culpou ninguém, ele não culpa Deus, ele não culpa seu pai. Então, né, ele gasta toda a sua herança, ou seja, ele desperdiça os dons espirituais que Deus deu para ele, né? E aí ele passa sérias dificuldades, porque nós vemos na parábola que vem o período da severa fome, né? E essa fome, ela representa essa insatisfação da vida que se leva, essa insatisfação espiritual. Então, esse sofrimento, essa insatisfação, a gente pode chamar de expiação, que é para ele entender aquilo que ele está passando, né? Para ele fortalecer aquela vontade de ser melhor, de sair daquela situação. E esse sofrimento, essa expiação, é simbolizada quando ele vai apacentar os porcos. Porque na época, o porco ele era considerado impuro. Então aquele trabalho era um trabalho humilhante. E então ele precisou chegar a esse estado deplorável para ele se lembrar do pai dele, para ele se lembrar da vida boa que ele tinha. Ele pensar, poxa, com meu pai eu tinha toda a riqueza, eu tinha toda a felicidade, e olha o que eu fiz comigo mesmo, olha onde eu vim parar. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente está se afastando da fonte de toda a felicidade, da fonte de todo o amor, de toda a compreensão, porque é isso que Deus traz para nós. E só Deus tem isso verdadeiramente para nos dar. E a gente não pode se enganar, porque muitas vezes a gente pode achar que esse filho pródigo são as pessoas ricas, né? Que esbanjam, mas na verdade os dissipadores de bem estão por todos os lugares, né? Nós podemos ser esses dissipadores, porque quantas vezes nós desperdiçamos tempo, saúde, oportunidade, saber. Então o filho pródigo ele cai em si, né? E esse cair em si é esse movimento dele compreender esse estado deplorável que ele estava. E nós podemos dar o exemplo, por exemplo, de Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela
colocou a sua vida íntima nas mãos de gênios perversos, né? Mas quando ela cai em si pela influência do Cristo, ela passa a viver uma vida de renunciação, de humildade, e aí ela conquista uma dignidade espiritual suprema. Paulo de Tarso, por exemplo, que antes movido pelo ódio, né, aos cristãos, furioso, ele cai em si perante o chamado de Jesus e aí ele se transforma num dos mais brilhantes colaboradores do cristianismo. Então todos nós temos e acredito que ainda teremos momentos em que a gente vacila na nossa fé, em que a gente erra em alguma coisa, mas isso não é algo absurdo, isso na verdade é algo normal, porque nós ainda somos aprendizes, a terra é a nossa escola. Então nós temos ali a chance de cair, mas é importante a gente saber que a gente não precisa ficar caído. Se a gente caiu, a gente tem essa oportunidade de cair em nós, nos levantarmos e voltarmos para a casa do nosso Pai, porque o nosso Pai vai estar sempre lá de braços abertos para nos receber. Nós temos a chance de seguir o Cristo, que nos dá todo o caminho para que a gente pare de errar, para que a gente erre menos, para que a gente pare de se revoltar e sair da casa do nosso Pai. Então, o sofrimento, esse sofrimento que o irmão mais novo passa, esse sofrimento que a gente passa quando a gente erra, quando a gente comete algum deslize, quando a gente se afasta de Deus por algum momento, esse sofrimento ele não tem por finalidade nos humilhar, ele não tem por finalidade nos fazer, nos sentir incapazes, mal, não é castigo. Mas esse sofrimento ele tem por finalidade que a gente reate os nossos laços com Deus, para que a gente volte e reate os nossos laços com o nosso Pai. Essa é a finalidade da dor que a gente passa. Então, o filho pródigo, ele levanta, né? Ele sai das trevas para a luz. E aí o seu pai, ao vê-lo, ele é movido de compaixão e ele sai correndo para recebê-lo. E é importante a gente também lembrar que nessa época, os idosos eles não corriam, eles andavam de forma solene, de forma calma. Então, ver um idoso correndo também era considerado uma humilhação, né? Lembrando mais uma vez que a gente está falando ali do Oriente, do primeiro século. Então, quem ouviu essa história ficou ali um pouco confuso, porque a forma como os filhos agiram era diferente e a forma como o pai agiu também. Mas Jesus, ele está mostrando um pai diferente mesmo, porque ele quer mostrar pra gente um pai que ama sem distinção, um pai que ama sem limite, um pai que perdoa, um pai que, ao menor sinal, né, do filho, ele mesmo já vai porque ele quer receber aquele filho. E é ao contrário do que se esperava, né? Porque só de ver o filho ele já sai correndo para abraçar sem falar nada. E beija repetidamente o seu filho. Isso é um sinal de perdão, de reconciliação. Então ele veste o seu filho com a capa, né? Com a capa ali de festa que só os nobres usavam. Ele calça os seus filhos, porque na casa só os filhos usam sapatos, os servos não. E coloca, né, o anel da família no seu dedo. Sem palavras, ele não precisou dizer nada. Mas só a atitude dele já disse: filho, eu te perdoo, eu quero que você volte para casa sendo meu filho, eu não quero que você seja meu servo. Você é e sempre será o meu filho. E a gente tem uma frase de Jesus lá em João 8,35 que ele diz: o servo ele não permanece para sempre em casa, mas o filho sim. Então, Deus, ele quer que a gente fique para sempre ao seu lado, não importa o que a gente faça. Ele quer que a gente fique junto dele sempre. Mas a gente tem um elemento também nessa história que merece um pouco da nossa atenção, que é o filho mais velho. E quando a gente fala filho mais velho, a gente fala, né, o filho mais experiente, o filho que conviveu mais tempo com o pai, então entende mais o pai, ou pelo menos deveria entender mais o pai, as regras do pai. Inclusive nessa cultura, o filho mais velho, na ausência do pai, ele tem um papel muito importante, né? É ele que passa a cuidar daquela família, ele assume essa responsabilidade. Tanto que ele recebe a parte maior da herança. Então, se eram 2 filhos, a herança foi dividida em 3 partes e o filho mais velho recebeu 2 partes, né? Justamente porque eles têm esse cargo de responsabilidade.
Então, esse filho, ele é a figura de quem? Do egoísta, daqueles pecadores que se acham santos, né? Porque se o filho mais novo ofendeu o pai pedindo a herança, se a herança foi dividida, é porque o filho mais velho aceitou a parte dele. Então, ele não pecou, mas ele se beneficiou daquele ato. Então, ele é esse tipo de egoísta que se acha superior, que mantém distância do outro porque ele não quer se contaminar, se acham superiores, né? E na parábola a gente entende como os fariseus. E também nessa época era a tradição que se naquela vila, né, houvesse um atrito, um membro que era da confiança dos dois deveria reconciliar. Então, se numa família o pai e o filho mais novo estão, né, brigados, quem tinha a obrigação, o papel de reajustar aquela situação era... Acho que voltou, né, gente? Deu um tchutchu aqui pra mim. Era o filho mais velho que deveria... Vocês só mandam um ok pra mim, se vocês estiverem me ouvindo, porque aqui pra mim tinha parado. Bom, então o filho mais velho ele deveria ter feito essa reconciliação, né? Mas ele não fez. Ele, por ser mais experiente, por estar mais tempo com o pai, ele deveria ter feito isso, mas ele não fez, né? O filho mais velho, em nenhum momento ele tenta essa reconciliação, em nenhum momento ele tenta conversar, instruir o seu irmão, já que ele tinha mais experiência, né? Pelo contrário, se ele deixa tudo isso acontecer, porque se ele tivesse agido da maneira como o conhecimento dele manda que ele haja, toda essa situação teria sido evitada. Ele não teria, ele teria evitado que isso tivesse acontecido. Então ele aproveita do que o filho pródigo fez para se beneficiar, porque ele é um egoísta. E aí Emmanuel nos diz, né, que o egoísta ele não esbanja dons, ele esconde como o avarento esconde as moedas. Ele não mata, mas ele é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar alguém. Ele não rouba, mas ele também não dá. Ele não jura falso testemunho, mas ele não se abalança ao mais ligeiro incômodo na defesa de um inocente. Então, as ações desse egoísta são invariavelmente más, invariavelmente negativos. Então, o filho mais velho, além dele não cumprir o papel que lhe cabia quando o seu irmão decide partir, ele também não se alegrou com a sua volta. Ele não ficou feliz que o filho voltou, que ele decidiu retomar os seus laços com o pai, com a família, com a comunidade. Isso não deixou ele alegre, né? Por isso que ele é um egoísta. Inclusive, ele vai reclamar com os pais os anos de serviço que ele prestou. Ele questiona a decisão do pai. Ele questiona a alegria do pai. E questiona por que você deu um boi, né, para ele e para mim que tô aqui cumprindo tudo sempre, você não me deu nada. Você nunca fez uma festa para mim? E ele faz isso na frente de toda a aldeia, porque a festa já tinha começado. Então ele questiona o pai na frente de toda a aldeia. E mais uma vez o pai se humilha, porque o pai vai e pede para que o filho entre na festa. Ou seja, não importa quem seja o filho, não importa o erro que o filho tenha cometido, o pai sempre vai querer que o filho fique perto. O pai sempre vai querer que o filho entenda esse amor. Né? Como nos dizia Francisco de Assis, o amor não é amado. Então, Deus muito nos ama, mas a gente só quer exigir, a gente quer mais, a gente sempre acha que a gente merece mais. O pai não quer que o filho seja servo, mas a gente faz de Deus o nosso servo, só pedindo, exigindo. A gente se sente contrariado. Então esse filho egoísta, né, que sempre fala, que sempre esteve com o pai ali do seu lado, a vontade dele, na verdade, era fazer a mesma coisa que o filho pródigo fez, mas por ser um egoísta cristalizado, ele não tem coragem. Então ele julga o que o outro fez, né? Embora ele sinta o desejo de fazer a mesma coisa. Mas por ele não fazer, ele se sente superior. Né? Aquele falso religioso que quer um Deus exclusivista, já que ele observa todos os rituais, já que ele faz, né, aparentemente tudo o que deve ser feito,
ele quer que Deus o recompense por aquilo. E aí, Allan Kardec, ele pergunta para os espíritos na questão 642, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Assegurar uma situação futura, né? Então, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu não vou fazer nada, não vou fazer nada de bom, mas também não vou fazer nada de ruim, para ver se eu, né, sei lá, garanto um lugar no céu. E aí os espíritos, eles são categóricos, eles dizem, não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Então, todo o bem que a gente é capaz de fazer, a gente tem que fazer. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Olha como isso é grave, como isso é importante. Nós temos obrigação de colocar em prática aquilo que a gente sabe. Nós temos obrigação de ser bons. Então, nós podemos entender que nem sempre aquele que permanece na casa do Pai, né, aquele que cumpre os deveres, que cumpre as obrigações, né, como os fariseus, eles efetivamente estão transformados no bem. E nem todos os desviados, né, como os publicanos, são maus. Inclusive, Emmanuel nos diz que eles podem, inclusive, revelar virtudes que estão abafadas pelo gênero de vida que eles levam. Mas essas virtudes vão se manifestar no momento apropriado, servindo de recurso para admitir erros e reajustar condutas. Ou seja, foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele fez tudo isso, mas ele entendeu que ele estava errado, ele se redimiu. Enquanto isso, o filho orgulhoso não consegue perceber a própria conduta. Nós podemos relembrar, por exemplo, rapidamente a passagem a parábola do fariseu e do publicano, que os dois sobem para orar e o fariseu começa a orar assim. E lembrando que nessa época eles oravam em voz alta, então o publicano estava ouvindo tudo que ele estava falando. Ele estava dizendo, meu Deus, muito obrigado por eu não ser como esse publicano pecador, porque eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo. E o publicano, para orar, ele só olhava para baixo, batendo no peito, pedindo perdão pelos erros dele. E Jesus diz que só o publicano sai justificado, o fariseu não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem barganha no relacionamento com Deus. Não tem esse negócio de, eu fiz mais, ele não fez, então eu tô ganhando ponto aqui, tô tirando ponto dele aqui. Não existe isso. Deus, mais do que as nossas atitudes, ele olha a nossa intenção. Por que a gente ajuda daquele jeito? Deus, ele olha o nosso coração. E é muito importante a gente entender que não é uma competição de quem vai chegar primeiro. Pelo contrário, se a gente der a mão e tentar se ajudar, a gente vai chegar mais rápido e sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Então é muito importante a gente perceber isso, né? Nós devemos nos ajudar, não é uma competição, principalmente porque o destino é único e todos nós vamos chegar. Claro, um mais rápido e outros não, depende também da nossa vontade, mas a gente pode e deve se ajudar. No limite das nossas forças, a gente deve agir no bem sempre. Então, o verdadeiro filho, ele é aquele que entende o seu pai. E a gente pode ver que o filho pródigo, ele sai, mas ele volta. E na parábola, né, Jesus termina a parábola com o filho mais velho, ele não entra. Ele não entra na festa. O filho que estava sempre ali, ele mostrou quem ele realmente era. Então, o verdadeiro filho, ele é aquele que tem os mesmos propósitos do pai. E esse tem que ser o nosso objetivo, essa tem que ser a nossa meta, né? Sermos verdadeiros filhos de Deus. Mas para isso a gente precisa deixar as nossas máscaras caírem. A gente precisa se ver como nós realmente somos, para que Deus consiga nos transformar, para que Jesus consiga nos auxiliar nessa mudança. A gente precisa deixar as nossas máscaras, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Não podemos ficar nos preocupando com o que o outro vai pensar, porque que é isso que o fariseu pensa, o que o outro vai pensar, o que o outro está vendo, o que o outro está achando. Mas e a sinceridade? E o verdadeiro relacionamento com Deus? Ele não tem espaço? Não importa o que o outro vai pensar, importa o nosso coração. Muitas vezes a gente
age de uma forma equivocada, mas Deus viu o nosso coração, Deus viu a nossa intenção. Muitas vezes acham que a gente está fazendo a coisa errada, mas Deus sabe quem nós somos. E é isso que deve nos pautar. A ética de Cristo deve nos pautar sempre, independente do que o outro esteja pensando, né? Então, não importa, né? Vamos repetir mais uma vez. Não importa o erro que a gente tenha cometido, a gente sempre vai ter um lugar cativo lá na casa do nosso Pai. Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. E nós temos também Jesus, que é um irmão mais velho, que cumpre o seu papel de irmão mais velho, que nos auxilia sempre para que a gente erre menos, para que a gente deixe de ser rebelde e para que a gente não abandone mais a casa do nosso Pai. Bom, meus irmãos, muito obrigado por mais uma live. Boa noite a todos e vamos encerrar com a nossa oração. Então vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome, para falar, para aprender do seu evangelho. Vamos agradecer a Deus por ser esse Pai tão amoroso, esse Pai que não desiste, esse Pai que ama e que espera o Filho sempre de braços abertos, e que a gente possa valorizar esse amor, que a gente possa ser merecedor desse amor através das nossas atitudes, sempre agindo no bem, com paciência, procurando nos melhorar a cada dia. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima. Boa noite.